Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando, tudo bem? Hoje eu vou falar com o meu convidado, o Rafael, sobre fisioterapia, aliás, sobre Pilates e RPG, né? Não vamos deixar de falar da físio também. Eu convidar ele aqui. Deixa eu ver. Esperar o Rafael conectar. Eu vi, Rafael, que você entrou, mas também entrou pelo SP Físio. Aí eu te mandei o convite lá no seu pessoal. Ou vai ser pelo SP Físio? Vamos ver aqui. Então, pode aceitar aí. Tudo Olá, bem? Tudo jóia, Rê? tudo bem? Tudo Tudo bem. jóia? Você Tudo entrou pelos bem. dois, né? Aí eu Eu te acabei mandei entrando. um. Aí eu achei que era melhor Não, tudo pelo, bem. pelo do estúdio. Aham, legal. Então Legal. vamos lá, né? Aham. Hoje, pessoal que está entrando, a gente vai falar sobre RPG e Pilates, né? Isso. Por quê? Muita gente pergunta, né? Ah, eu devo fazer RPG ou devo fazer Pilates para esse meu problema, né? Ou o médico indicou o Pilates e não indicou o RPG, ou vice-versa. Aí, muito, não sei se é com você também é assim, Rafael, mas tem muita gente que pergunta qual que é a diferença? O que que um faz, o que que um trabalha, um proporciona e o que que o outro proporciona, né? Exato. E esses dias foi feita uma pergunta para mim, tipo, qual a diferença entre o RPG e o Pilates, né? Então eu resolvi falar sobre isso. Aí eu convidei, pessoal, o Rafael, que ele trabalha com RPG, não é isso? Isso. Isso. E eu não trabalho com RPG, eu trabalho com Pilates, outras técnicas, né? Mas eu trouxe Aham. ele para falar aí do RPG. Então, Rafael, eu vou fazer primeiro uma apresentação básica, assim, minha, depois você se apresenta, aí a gente dá início, tá Tá bom? ok. Tá jóia. Então, para quem entrou aqui e não me conhece, eu sou a Renata, sou fisioterapeuta, formada desde 2007. Eu tenho a especialização em neurologia funcional, atuo, aliás, também tenho especialização em fisiologia do exercício, acupuntura. Porém, hoje eu atuo em outra área, eu atuo na ortopedia, mas eu também atendo a parte pélvica feminina, que eu estou me especializando e já tem um tempo que eu venho atendendo essa área e atendendo com Pilates também. Com Pilates eu estou desde 2008 atendendo no meu próprio estúdio e na minha própria clínica de fisioterapia. Então eu atendo a parte pélvica e também a parte de ortopedia. E Rafael pode se apresentar. Tudo jóia. Eu sou o Rafael, sou fisioterapeuta desde 2002. 2006, aliás, desculpa. Eu me formei em Pilates em 2007 e RPG em 2008. Eu fiz RPG pelo Instituto Philippe Souchar. Inclusive, na aula de demonstração, eu tive o prazer de ser paciente dele, na aula de lombar, né? Olha, Eu consegui sentir as mãos do mestre na minha que coluna, né? legal, Para saber muito como bom. era. Tive esse privilégio. Me especializei em RPG, fiz a pós em acupuntura também. E hoje em dia eu trabalho Uhum. bastante com Pilates e RPG. A acupuntura é vez ou outra, mas o Pilates e o RPG estão sempre na minha vida, né? E E você tem um espaço próprio também, Rafael? Como que é? isso, eu tenho um estúdio de Pilates aqui em Santo Amaro. E na parte de Uhum, cima eu tenho um consultório que a gente atende com acupuntura, fisioterapia, o RPG, né? uhum. E na É, parte da físio, você atende especificamente a ortopedia ou tem outras áreas? só ortopedia. A Praticamente ortopedia ortopedia, mesmo. é. Não tem, não, eu não atendo neuro. Quando aparece paciente com problema neurológico, eu encaminho para algum colega, porque Uhum. não dá para fazer essa mistureba
vou atender tudo Tem como um que desesperado. focar, né? Não Tem dá. que focar, né? Exato. Legal. Beleza. Tá. Então, a gente já fez a apresentação, então a gente vai lá para o tema, né? Eu Ok. vou fazer uma introdução aqui e depois vou começar a falar sobre o Pilates. E aí, o Rafael, a gente vai conversando sobre o Pilates, né? E depois a gente Uhum. entra no tema do RPG, para a gente entender, mostrar bem a diferença, tá bom? Então, primeiro, né? Esse tema, como eu falei, gera bastante dúvidas. Muitas pessoas perguntam qual a diferença, né? Qual que é o melhor para se fazer. E assim, não tem nem melhor nem pior. Os dois são duas técnicas que nós fisioterapeutas utilizamos aí na recuperação, na reabilitação dos nossos pacientes. A gente tem uma gama de técnicas aí que a gente vai se especializando, vai fazendo cursos para que a gente possa atender de uma melhor forma os nossos pacientes. Então, são duas técnicas diferentes, né? É muito importante a gente falar aqui da avaliação fisioterapêutica, né? Que não sei se é com você também no seu espaço, Rafael, mas tem pessoas que às vezes chegam lá e não querem passar pela avaliação, ou acham que é desnecessário, porque veio do médico, já tem um diagnóstico clínico, e aí ele fala assim: ah, mas eu já passei pelo médico, o médico indicou fazer isso, né? Às Acontece. vezes vem com um modelo, né, do que o médico pediu, e aí ele não quer passar pela sua avaliação, não é assim? Então hoje eu vou É a famosa começar, receitinha de pode bolo, falar. né? É a famosa receitinha de Isso, bolo, né? exatamente. Então, eu acho importante a gente começar a falar que a gente precisa sim fazer uma avaliação e o paciente precisa passar pela avaliação do fisioterapeuta. Porque uma coisa é o médico avaliar, pedir exames e dar um diagnóstico clínico, né? A função do médico é essa, é o diagnóstico clínico. E a Exato. nossa função é a gente fazer uma avaliação toda minuciosa, né? Mas é uma avaliação fisioterápica, ou seja, a gente vai ver a função, a gente vai dar o diagnóstico funcional desse paciente. E por que que é importante? Porque a gente vai conseguir traçar, então, como vai ser o nosso tratamento, né? Fala um pouquinho sobre isso, Rafael. Você passa por isso também? Passo bastante. Eu tenho sempre Uhum. paciente que chega com essa receitinha de bolo, falando, não, o médico mandou eu fazer tal coisa. E aí complica um pouquinho, porque a gente tem que debater com o paciente, mostrar que a gente tem conhecimento e que a gente tem propriedade do que está falando para poder dar o melhor tratamento para ele. E muitas vezes não é o que está escrito no Isso, papel. E é muito complicado você exatamente. bater de frente, entendeu? Uhum. E a gente tem que expor, conversar, porque o médico ele não vai fazer a função do fisioterapeuta e o fisioterapeuta também não vai fazer a função do médico, né? Exato. Então a gente tem testes funcionais, né? A gente avalia a questão da mobilidade, da funcionalidade desse paciente. A gente vê força, flexibilidade, postura, né? E como que Exato. aquela lesão ou aquela patologia está impedindo ou está dificultando a vida, a qualidade de vida do meu paciente. E aí, a partir daí, a gente traça um objetivo de tratamento, né? E a gente escolhe as ferramentas que a gente vai usar, né? Exato. Aí, no meu caso, aqui lá na clínica, né, e no estúdio, eu escolho algumas técnicas que eu tenho preferência e de acordo com cada paciente. Então, Rafael, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com técnicas manuais, né, que eu tenho formações em algumas técnicas manuais, por exemplo, Maitland, Mulligan. Eu gosto de usar o Pilates como uma ferramenta também para treinar o fortalecimento, a postura, a flexibilidade. Então, pessoal, é mais ou menos assim que a gente pensa, né? O fisioterapeuta ele vai escolher as técnicas que ele prefere ou que o paciente necessita. É isso, Exato. Rafael? É isso mesmo. Tá certinho. Também sou apaixonado por técnicas de terapia manual. É bem legal. Uhum. É um efeito que a gente tem que não precisa de acessório nenhum, a não ser da habilidade das Isso. mãos e do conhecimento, né? Só precisa realmente das mãos, né? O físio, ele atua muito com as próprias mãos e aí a gente consegue muitas vezes bons resultados aí com o nosso paciente. Exato. Então, falei, né, da importância da avaliação.
Eu costumo mesclar técnicas com os meus pacientes, mas também é importante a gente falar, quando a gente entra no ponto Pilates, né? A gente fala que existe o Pilates clínico, que é quando eu uso esse Pilates, essa técnica, para tratar o meu paciente ali na minha sessão de fisioterapia. E tem o Pilates que a gente considera que todos podem fazer como uma atividade física, como uma prevenção. Às vezes a pessoa tem sim alguma queixa, mas, por exemplo, é uma dor crônica, né? É uma dor crônica por inatividade, por ficar muito tempo sentado, ele tem alterações posturais, e aí a gente vai usar o Pilates Studio, né? Que aí a gente pode atender o paciente com até 2 ou 3 pessoas, né? Então, e pessoas que também são saudáveis, né? Eu não sei como que é aí, Rafael, mas no meu estúdio, a gente atende pessoas que têm dor crônica, a grande parte delas, alguma patologia já instalada, né? Uhum. Quando a pessoa vem com alguma lesão, alguma dor aguda, né, e que precisa da fisioterapia, a gente usa o Pilates como uma ferramenta, né? A gente consegue integrar o Pilates como uma ferramenta da fisioterapia. Então, Pilates clínico. E a gente tem os outros pacientes que vão fazer o Pilates Studio junto com outras pessoas, né? Às vezes eu também tenho pessoas saudáveis que vão praticar o método para fortalecer o corpo, né? Para ganhar flexibilidade. É assim que funciona lá no meu espaço. E no seu espaço, Uhum. como que você faz? Então, na verdade, aqui a gente não prioriza muito a questão do clínico ou estúdio. Na verdade, a gente Uhum, engloba todo mundo, a gente avalia um por um e vê as necessidades de cada corpo, cada pessoa. Porque eu penso assim, que independente da pessoa estar com uma lesão ou não, ninguém tem o corpo realmente em equilíbrio como a gente uhum, gostaria. Então, todo mundo, uhum, no meu ponto de vista, todo mundo tem uma limitação, uma certa deficiência muscular ou articular, que isso precisa ser trabalhado. uhum, Então, eu foco no aluno, o que ele precisa, qual é o caso dele, o que ele está... Mesmo que ele chegue para mim e fale, ó, não tenho nada, eu quero fazer só para melhorar minha performance, como já aconteceu, a minha performance num determinado esporte. Eu falo, tá bom, vamos melhorar a sua performance. Só que para isso eu preciso fazer uma avaliação com essa pessoa e saber qual é a limitação muscular, qual é a compensação que os músculos dele faz com relação ao corpo para funcionar de uma forma mais harmônica, e eu trabalho isso. E aí acaba uhum. desenvolvendo com isso uma melhora do que ele precisa, do que ele veio buscar, mas sempre procurando uma determinada deficiência, alguma coisa, porque todo Uhum, músculo, os músculos trabalham em conjunto, e sempre um vai estar fazendo um pouquinho mais de força do que o outro. Então a gente tenta achar esse equilíbrio para conseguir fazer tudo de uma forma harmônica. Então todo uhum. mundo sempre vai apresentar isso para a gente. Quando é Sim, um caso, exatamente. Uhum. quando é um caso de dor Isso mais crônica, pode falar. aí sim a gente de repente até direciona, tenta falar, ó, seu caso eu preciso que você faça aula um pouco mais individual para eu poder te dar uma atenção melhor. Mas geralmente a gente consegue fazer isso em grupo também, porque cada um vai fazer um determinado exercício, tem um determinado Uhum, foco, entendeu? Então a uhum. gente tenta É, priorizar e desse sim, jeito. e é importante também a gente falar que, assim, embora a gente esteja atendendo, né, de 1, 2 ou 3 alunos, né, dentro do estúdio, cada um Uhum. tem um, cada um vai ter um direcionamento, né? Ou seja, o Pilates, ele é muito individualizado, né? Porque a gente Exato, vai fazer uma avaliação e a gente vai traçar um objetivo para cada um, né? Então, não importa se exatamente, eu estou trabalhando com até 3 pessoas, mas o tratamento, a aula mesmo, ela é individualizada, né? exato. Exatamente por isso que a gente foca para a necessidade de cada um, né? A Uhum. gente conseguir E a melhora de cada realmente, um. realmente, como você falou, né? Cada pessoa sempre vai ter ali um desequilíbrio. A gente vai ter compensações, vai ter desequilíbrios musculares. Né? Por mais Exato. que a pessoa chegue e fale, eu tô bem, não tenho nada, quero fazer realmente para fazer uma atividade física. Tudo bem, a gente vai levar em consideração esse objetivo dele, né, do nosso paciente, mas a gente vai tratar outras coisas que a gente vai enxergar, Sim. né? Aí eu brinco que acho que até se o Joseph aparecesse aqui e a gente pudesse fazer uma avaliação com ele, a gente ia achar alguma coisinha que E precisava achar dar uma alguma melhorada. coisa.
entendeu? Então, exatamente. sempre dá para melhorar alguma coisa. Uhum. Então, pessoal, o Pilates ele é uma ferramenta, né, do fisioterapeuta. Ele também pode ser utilizado pelo educador físico, né? Só Exato. que o fisioterapeuta ele sempre vai levar para uma questão mais saúde, né? Uma questão mais de desequilíbrios musculares, postura, né? Então, só para a gente caracterizar assim as diferenças, né, entre o educador e o fisioterapeuta. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu devo fazer o Pilates com o físio ou com o educador físico, né? O que você acha disso, Rafael? Cara, Algumas diferenças. eu vou falar bem a real para você. Antigamente eu tinha muito preconceito, tá? Eu falava, Uhum, não, fisioterapeuta é melhor, educador físico é só pilates de academia. Hoje em dia, eu tive contatos com muitos educadores físicos que trabalham na técnica, trabalham com pilates, e eles dão um baile em muitos fisioterapeutas que trabalham também com pilates. Então, uhum, assim como a gente tem profissional muito bom dentro da fisioterapia, dentro da educação física também tem excelentes profissionais. Lógico que a gente tem que peneirar tudo, porque não é só de alegria que vem uma profissão, né? Mas sim, eu uhum, conheci profissionais de educação física que eu me surpreendi. Eu aprendi muito com alguns deles. Por exemplo, a Marcela Piston é uma que tem muito conteúdo para você aprender, para você sugar dela. E ela tá aí uhum, ensinando e tudo mais. E ela é educadora física. Quando ela me contou que ela era sim, educadora física, eu fiquei, não, pô, você tá de sacanagem. E uhum, ela sabe muito mais do que muito fisioterapeuta bom que eu conheço. Então, assim, hoje em uhum, dia eu não julgo mais, educador físico, fisioterapeuta, não. E quando eu fui para fora, eu passei 15 dias frequentando o estúdio de Pilates lá em Minneapolis, para exatamente ter essa vivência de outro país, outros profissionais, e nenhum deles era fisioterapeuta, nenhum deles era educador uhum, físico. Todos eles eram formados em dança, ou seja, uhum, eles eram bailarinos. E eles davam uma sim. puta de uma aula. Uma puta de uma aula. Porque aqui no Brasil tem essa, que a pessoa que pode ministrar o Pilates tem que ser educador físico ou tem que ser fisioterapeuta. Eu acredito que Exatamente. também pessoas da dança que têm alguma certificação também podem, né? Mas tem que ter alguma certificação de dança. Mas Exato. fora já não tem isso, né? Fora qualquer pessoa, na verdade, pode, desde que faça um curso, né, de Pilates. O Brasil a gente tem essa exigência, né? Mas realmente, eu acho que ultimamente a gente está tendo uma integração bem legal com os educadores físicos, né? Até porque é uma área que está crescendo também, nessa área Sim, de falar de saúde, né? De atividade física para a saúde, está crescendo muito. E o educador ele está entrando aí também. Tem bastante educador que vem fazer os mini cursos que eu dou de patologias, por exemplo, para que eles conheçam as patologias, né? Às vezes ele atua no estúdio de Pilates, por exemplo, só que ele não teve aquela bagagem na faculdade de patologia, enfim. E aí eles vêm fazer os para uma atualização. Então, eu tô achando isso muito legal, porque a gente consegue trabalhar junto, né? exato. Quando eu fiz a pós na fisiologia do exercício, eu também conheci alguns educadores físicos que já atuavam dentro da reabilitação, né? Então, a gente consegue dividir também algumas funções, né? Algumas coisas que o educador físico vai fazer como treinador e algumas coisas que nós vamos fazer como fisioterapeutas, né? Então, essa integração ela é muito interessante. Interessante para o próprio paciente, né? E para as Uhum, nossas com certeza. profissões, Na verdade, o que eu acho é né? o seguinte: eu acho que, independente do profissional, se ele estudar e se ele se dedicar ao máximo do que ele considera limite, se ele for além, ele sempre vai conseguir ser um profissional melhor e entender as outras áreas, entender o que o paciente precisa. E a gente tem que sempre estudar focando no melhor para o aluno, para o paciente. Então, Exatamente. se o cara se formou em balé, mas ele tem possibilidade de atender, de abrir um estúdio dele, e ele estuda muito a técnica do Pilates, por exemplo, ele entra muito a fundo, ele vai fazer aula, ele frequenta, ele pratica todos os dias para sentir o movimento e poder passar isso para o aluno. Cara, mas ele é Uhum, bailarino. Cara, ele pode dar uma puta aula e entender muito melhor do seu corpo do que um médico, do que um exatamente. fisioterapeuta.
Entendeu? Uhum. Então, isso, para mim, hoje em dia, é muito mais questão de estudo. Quanto mais você estuda, mais você vai conseguir se dedicar para melhor e para a necessidade da outra pessoa. E isso, para mim, Sim, exatamente. é o máximo. É o que é o fundamental, é o conhecimento mesmo, né? Agora, Exato. independente se for educador físico ou físio, ou um dançarino, um bailarino, mas se ele tem um conteúdo, ele sabe, ele agrega para o paciente, é o que a gente está buscando, né? É o que é Exatamente. principal, né? Afinal, a gente estuda para melhorar o outro, né? Então, é isso que é importante. Exatamente. Quanto mais, melhor em relação a estudo, Uhum, né? isso mesmo. Muito bem. Então, eu falei, né, um pouco aí do Pilates que a gente usa para clínica, ou dentro lá do estúdio. O Rafael falou como ele trabalha. Legal. E aí, né, o que que o Pilates ele é, então, afinal? Que tipo de treino ele é? Então, eu vou falar algumas coisas que o Pilates pode ajudar, né? O que que ele proporciona. E aí, qualquer coisa, Rafael, você vai ir conversando comigo e falando também, tá bom? Uhum, tranquilo. Então, ó, o Pilates, ele é um treino de força muscular, né? A gente trabalha a força, a gente ganha força global no corpo do nosso paciente ou do nosso aluno. A gente ganha bastante flexibilidade. Eu acho que é um dos pontos que a gente ganha, que a gente vê mais rápido, é o ganho da flexibilidade. E o ganho postural, né? A gente trabalha bastante com postura. A gente trabalha também dentro do Pilates bastante com a mecânica respiratória, ou seja, a gente ensina para o nosso aluno a respirar de forma correta. O uso correto da caixa torácica, do músculo diafragma, né? A gente tem uma pressão interna abdominal que é bem importante de estar funcionando em harmonia. E se o nosso paciente não respira bem, essa pressão vai estar prejudicada. Então, a gente ensina a mecânica respiratória correta. E junto com esse treino respiratório, a gente também trabalha a concentração, né? Porque se o aluno ele presta atenção na respiração e no movimento que ele está fazendo, automaticamente a gente trabalha a concentração, o foco, né? Então existem benefícios mentais também dentro do método. A gente trabalha proporcionando relaxamento físico e mental e melhora também condições de dores, de patologias. Por quê? Porque eu vou lá trabalhar os desequilíbrios musculares. Eu vou fortalecer o que eu tenho que fortalecer, eu vou alongar essas musculaturas, eu vou trabalhar em determinadas posturas para ajudar o corpo, num conjunto, a melhorar as questões de dores, de sobrecargas articulares, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que uma coisa muito legal do Pilates é a parte postural e de flexibilidade, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um paciente que é muito encurtado, ele tem uma tendência maior a ter dor, né? E o músculo encurtado, ele não é um músculo forte, né? Ele tá com alguma deficiência, ele precisa estar forte, ele precisa estar flexível. E aí a gente vai ter, então, uma articulação saudável e sem dores, né? Rafael, fala um pouquinho do Pilates. Como que você enxerga aí o Pilates? Na verdade, a gente vê o Pilates aqui como uma forma de conexão do corpo, né? Então, a gente faz a conexão de todos os músculos do corpo para eles trabalharem em conjunto, em harmonia. E você tinha comentado que o músculo encurtado, ele é um músculo mais fraco, né? A gente já teve caso aqui de músculo encurtado que era exatamente o oposto. Ele era tão forte que ele estava exatamente encurtado por causa disso, por excesso de força. Então Excesso ele de precisava tensão. excesso de tensão. E aí a gente Uhum. precisava liberar um pouco esse músculo. E agora a gente tem o conhecimento de fáscia, né? Que está sendo muito comentado hoje em dia. E eu ainda não peguei para estudar a fundo fáscia, mas vou fazer isso. E é uma coisa assim, que se você não liberar essa fáscia, se você não liberar essa tensão do músculo, você não consegue trabalhar esse músculo. Você pode alongar, você vai acabar lesionando esse músculo por excesso de alongamento ou por um excesso de estiramento e acaba que você prejudica o seu próprio trabalho.
Por isso que Então, é tão importante, né, a gente como físio, a gente integrar as técnicas, justamente, né, como a gente tinha falado. Vão ter é, pacientes que não dá para você alongar aquele músculo. E você vai ter que dar exatamente. uma liberada. Então, a gente tem, né, a questão da liberação miofacial. São técnicas que a gente pode, então, integrar dentro da Exa nossa aula, né? exatamente. E a gente costuma usar bastante rolinho, bola, para fazer essa autoliberação durante os Ah, eu exercícios. tenho, já que você falou do rolinho, eu tô com um aqui, ó. Aí, que legal. Esse é Então, pesado, hein? pessoal, Esse é duro. então, olha esse aqui que legal. Eu tenho É, dois, esse aqui tá aqui em casa porque eu estou usando, né? Agora nessa quarentena eu estou usando aqui em casa. Mas isso aqui, pessoal, é um rolinho que ele tem toda essa parte aqui, que é para como se fosse fazer uma massagem ali na parte muscular, mas imagina você amassando, né, passando isso daqui numa massa de pão, né? É justamente exato. isso que a gente faz com as musculaturas. É, E aí, essa fáscia que o Rafael falou é como se fosse uma capa, né, que vem por cima dos músculos. A gente tem, exatamente. né? E aí a gente vai o quê? Com o rolinho, por exemplo, a gente vai soltar, liberar essa capinha muscular para fazer com que esse músculo solte, né? Se ele está muito tenso. E aí a gente consegue melhorar, por exemplo, um trabalho de alongamento. Mais ou menos isso, né, Rafael? É isso aí, exatamente. É Você isso aí, libera a né? face para ter espaço entre as camadas e você conseguir a mobilidade, né? Isso. Aí a É gente melhora a interessante. mobilidade, melhora então o alongamento muscular. Exato. Tem uma coisa aqui que o pessoal pergunta também. Ah, diferença, né? Diferença de treino da academia, musculação, com o treino de força no Pilates. E aí, Rafael? Vou É, tentar explicar isso. eu sou meio suspeito, porque eu gosto de academia. Mas Eu também estudando, gosto. mas estudando muito o Pilates, você começa a perceber que você precisa primeiro trabalhar a musculatura profunda para depois trabalhar a superficial. E a gente na academia só trabalha superficial. Por isso que aparece a parte estética muito melhor. Entendeu? Só que aí você vai ver o cara tá encurtado, o cara não tem trabalho, não tem sinergismo muscular, os músculos não trabalham em conjunto, entendeu? Então Uhum, é muito complicado. Você pode associar os dois trabalhos e fazer um puta resultado para o paciente. Só que são trabalhos totalmente diferentes. São trabalhos musculares totalmente diferentes. Então, você não consegue melhorar. Você até pode melhorar a postura na parte estética dentro da academia, mas não como no Pilates, que você trabalha a musculatura profunda da coluna. Então, você trabalha uhum. realmente a estrutura. A gente costuma falar que não dá para você montar uma casa, montar o telhado da casa se você não montar o alicerce antes. Então, é muito interessante você fazer os dois trabalhos juntos para você conseguir subir essa casa de uma forma correta, né, e firme. E por isso que eu Uhum. acho que dá para fazer os dois trabalhos Dá em para fazer os sincronia. dois. É. Você falou que gosta, eu também gosto de academia. Eu gosto do resultado que a academia proporciona, a musculação, né? Porque existe uma queima calórica um pouco maior, digamos, né, do que, por exemplo, o Pilates. Pilates ele Sim. tem uma queima calórica legal, mas a academia, por ela trabalhar com cargas fixas, né, e as cargas irem se elevando e a gente fazer também séries e números de Uhum. repetições, a gente Isso. acaba gastando mais energia, né? E aí a gente acaba queimando mais calorias. Então tem um resultado legal, estético, por exemplo, a gente consegue uma hipertrofia maior, né? Não é que no Pilates a gente não consiga a hipertrofia. No Pilates a gente consegue uma hipertrofia porque a gente está fortalecendo. Então as fibras musculares elas vão automaticamente crescer e hipertrofiar. Porém, a gente trabalha muito nos componentes elásticos do músculo, né? Porque a gente está sempre Uhum. alongando, fazendo movimentos lentos. E essas contrações lentas, né, na ida, na volta do movimento, elas fazem com que nossas musculaturas alonguem. Então, no Pilates, eu sempre digo que a gente consegue uma hipertrofia proporcional ao alongamento, né? Agora, na musculação, o foco, igual o Rafael falou, né, Rafael, que a gente atua mais com as cargas do treino em musculaturas mais superficiais. Então, o que que a gente faz? Uma hipertrofia maior, porque a gente tem séries e números de repetição,
As cargas também, a gente costuma fazer até a, a terceira, geralmente são 3 séries, e aí a terceira série geralmente cansou, né? Tipo, já Já tá deu, fadigando. fadigou. Então, É. a resposta muscular é diferente. Vai gerar ali uma inflamação muscular, e dessa inflamação muscular a gente vai ter uma hipertrofia maior, né? Uhum. Basicamente, isso é a diferença das duas modalidades. Agora, igual o Rafael falou, né, Rafael? Se a gente não fortalecer o que está profundo primeiro, a gente pode ter disfunções lá na frente. Eu já vi pessoas, né, já atendi pacientes que frequentavam muito a academia, porém, na hora que a gente avalia, tem músculos encurtados ou muito tensos, né? E tem desequilíbrios musculares por causa da academia. Ou por quê? Porque não tá com aquela musculatura mais interna, postural, fortalecida, né? Então, quantas pessoas Exato. desenvolvem dores lombares, encurtamentos, né? Porque precisa dessa integração. Eu sou super a favor também, Rafael, da gente fazer um trabalho em conjunto, porque a gente fortalece musculatura postural e também musculatura superficial. Aí a gente vai ter um Exato. bom resultado, né? Exatamente. Aí fica Você já perfeito o pegou, trabalho. fica perfeito. Você já pegou pacientes assim que vieram de academia e estavam com algum problema por excesso de Já. carga? Já peguei paciente com estiramento muscular, vindo de Uhum, academia, e com tendinite de músculo que eu nunca imaginei que teria, como por exemplo o glúteo máximo. uhum. Eu peguei uma paciente com Nossa. tendinite no glúteo máximo. Você fica, como tendinite num músculo forte desse, né? Por excesso Uhum, de treino, excesso de carga e falta de cuidado com ele, falta de trabalho, falta de flexibilidade, de alongamento, entendeu? uhum. Mas eu já peguei bastante paciente lesionado do CrossFit. O CrossFit, para O mim, é o CrossFit. campeão de lesão. Que o É. paciente chega e fala, eu vou fazer CrossFit agora. Porque todo mundo está tendo corpão, todo mundo está treinando bem. E eu não sou contra o CrossFit. Eu não sou contra o CrossFit. Eu acho muito legal. Contanto que você tenha uma consciência corporal para você poder fazer esse trabalho. Mas aí é Uhum. tema para outra live também, né? É outro tema, mas é É, realmente, porque hoje em dia a gente está tendo um aumento de procura por esses treinos, que são treinos mais pesados, né? O CrossFit, o próprio nome já diz, então é um treino pesado. E é, assim, não sou contra também, porém, existem pessoas que não estão prontas para essa atividade, né? Que exatamente. podem, de repente, fazer um preparo para essa atividade e não começar logo de cara, né? E eu agora na parte pélvica, Rafael, também tem mulheres, né, com incontinência urinária, Eu já ouvi falar porque disso. fazem atividades muito intensas, porém não têm a consciência das musculaturas de assoalho pélvico. Então, muitos do CrossFit também. A gente tá pegando e tem aumentado o número desses casos de mulheres jovens com esse tipo de problema, né? Rafael, Exato. vamos entrar no RPG agora? Antes que não dê mais Bora, vamos tempo? lá. Vamos É. lá. Fala então um pouco do RPG. O que que é essa técnica? O que que ela proporciona? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o RPG ele foi criado, na verdade, em 1981, tá? Com uma obra que o Felipe Suchá ele fez, escreveu um livro chamado Campo Fechado. E aí, de lá para cá, ele começou a desenvolver a técnica do RPG em cima disso. Hoje em dia, o RPG tem 54 professores espalhados pelo mundo, com o Felipe Suchá por cima, né, que foi o criador da técnica, em 17 países. E aí entra umas historinhas que você começa a ouvir, que como que o Felipe Suchá criou essa técnica? Ele inventou. Aí tem gente que fala, não, ele copiou da Madame Messier, as técnicas de GDS, de cadeias musculares. Então tem Sim. Uhum. toda uma história que ninguém sabe exatamente qual é a verdade. O importante é assim, é uma técnica muito fiel desde o início, desde quando foi criada. Ela busca praticamente os princípios do Pilates em relação à parte de musculatura, ou seja, você tem que trabalhar com o corpo em harmonia e você tem que Uhum. trabalhar a sinergia da musculatura. Você tem que trabalhar com todos os músculos em extremo alongamento. Como que é isso? Você tem que, o músculo ele tem que fazer a função dele do que ele era acostumado a fazer lá na parte embriológica. Como ele foi criado para fazer, a gente não fez. Porque a posição de Uhum. sentar não é fisiológico para gente. A posição de bípede, que é em pé, não é fisiológico para gente.
né? E aí vocês misturam um pouquinho com Pilates, você pega as camas de hoje em dia, que o Joseph antigamente criou as camas dele, abominando essas camas que a gente tem hoje em dia. Então, ou seja, Uhum. nem a forma de deitar a gente está da forma correta, como é apropriado, entendeu? De Então, o acordo RPG, com a ele própria biomecânica nossa, né? biomecânica, exato, com a parte Uhum. biológica, biomecânica, a estrutura mecânica do nosso corpo não é apropriada como era, como deveria, né? A gente Como não tem o deveria. cuidado, Uhum. né? E no RPG ele trabalha exatamente isso, para você trabalhar os músculos em sinergia. Então, é uma técnica muito boa para você trabalhar os encurtamentos musculares e as doenças crônicas, agudas e osteoarticulares. Ele foca muito em articulação e músculo, né? Só que a diferença do RPG para o Pilates, por exemplo, o pessoal me pergunta muito, o que eu faço, Pilates ou RPG? E aí depende muito de cada caso. Eu tenho casos que eu falo, Uhum. não, você tem que ir para o Pilates, não, você tem que ir para o RPG. Como que você avalia isso? Primeiro, o dia a dia do teu paciente, do teu aluno. É um indivíduo extremamente ativo? Ele vai conseguir ficar parado durante meia hora, mais um intervalinho e mais meia hora? Depende. Tem gente que, se eu colocar aqui 5 minutos parado, vai entrar em desespero, vai entrar em pânico, porque não aguenta ficar parado. E no RPG você Uhum. não tem um trabalho dinâmico, você é um trabalho totalmente estático. Você vai ficar parado em postura e a gente vai Uhum. começar a colocar você em tração e vai alongar a musculatura profunda, vai tensionar músculos que geralmente os pacientes nem imaginam que tinham, entendeu? Uhum. E aí começa a dar aquele desespero que você está parado e está sentindo dor e está sentindo aquele músculo alongar, esticar e está suando. Depende. Então, se você é um cara que não tem muita calma, não tem muita paciência, RPG nunca vai dar certo para você. Vai pro Uhum. Pilates, Uhum. Então, e entendeu? tem outra forma que você avalia? Por exemplo, se a pessoa ela tem, você vê que ela tem assim bastante alteração postural. Aí você geralmente prefere colocar no RPG para começar? O que que você pensa? Como que você pensa? Depende. Se a pessoa tiver muita dor a ponto dela não conseguir fazer um movimento completo, eu não vou pro Pilates. Eu vou primeiro pro Uhum. RPG. Entendeu? Eu tive Uhum. casos que eu fui buscar o paciente em casa praticamente porque ele não conseguia levantar do chão. A esposa me ligou e falou, vem Uhum. aqui, ele tá travado no chão. Eu saí de lá, ele abrindo a porta para mim, dando pulinho. tô melhor, brincando com a minha cara, né? Uhum. Entendeu? Então, Que assim, legal. tem Uhum. casos que você não tem como colocar no Pilates porque é muito arriscado. Você vai colocar, a pessoa pode Uhum. travar. E no RPG não tem esse problema, né? Porque ali no RPG você posiciona, né, de toda, Exato. né, e de repente no Pilates ela por algum erro, algum vacilo poderia de repente machucar, né? Aí no Exatamente. No RPG Pilates, você consegue colocar nas posições. Quantas posições exatamente. que tem, Rafael, no RPG? As básicas são a rã no ar, que você fica com as pernas para cima, né? A rã no Aham. chão, a rã no chão, que as pernas ficam juntas para baixo. A em pé, a sentada e a contra a parede. Que em pé pode ser contra a parede. Na verdade, em pé é uma só, mas você pode fazer de duas formas. Uma é quando a pessoa está no início, que é contra a parede, e a outra é quando a pessoa Uhum. já não tem mais o contato da parede. Tá, mas Certo. são Uhum. quatro E técnicas, são O quatro posturas RPG, ele básicas. necessariamente precisa da maca de RPG ou você consegue fazer no chão? Pro bem do profissional precisa da maca. Uhum. Porque no chão você vai estourar suas costas. Você vai conseguir atender Então dois, até três por daria, dia. né? Dá, Até dá pra daria fazer. para fazer. Uhum. Dá, mas tem que ser caso assim, muito extremo, como esse que eu te contei, de eu ter ido na casa do paciente para buscar ele. Foi no chão. Ele não tinha uma maca lá Uhum. e eu não levei maca portátil. Foi no chão mesmo. Entendi. Entendeu? Mas Uhum. é caso assim, que eu hoje em dia falo, só se for extremamente emergencial, porque senão é na maca. É na maca. Uhum. A gente tem que Porque pensar na senão fica coluna da super gente. pesado. Aí a gente que vai sair lesionado, né? Se, Exatamente. se ficar O Suchar atendendo no no chão. começo, exato, o Suchar no começo, ele fazia no chão. Tanto que ele mostrou Uhum. fotos dele, ele atendia só no chão. Com o tempo, ele começou a perceber que se ele continuasse naquele nível, ele ia Ele, ter que uhum. fazer RPG todo dia. Entendeu? Então Sim. não dá. Ele mesmo já fala, E ó, quem que criou? Ele que criou essa maca? sim, foi ele mesmo. Ele que Foi ele mesmo. ele que desenhou o que precisava de uma maca, e aí os engenheiros passou para um engenheiro que desenhou a maca para ele do jeito que ele queria. Hoje em Ah, dia ele que tem uma legal. empresa até, que é a Sofisa, né? É a melhor Ah, maca. tá. A Uhum. Sofisa é Que dele, é aí a ele melhor marca que vende as tem. marcas e tal. É, Uhum.
Então, eu achava que, assim, eu achava que você escolheria pelas alterações que a pessoa tá apresentando, mas você falou no aspecto de dor, né, que é o É, principal. isso. Entendi. Porque a alteração, eu tive alunos de Pilates que chegavam com alterações assim, um RPGista ia olhar e falar, não, vamos fazer RPG. Só que eram pessoas que Hum, você começa a conversar, você vê que tem um estilo de vida mais agitado. Não consegue uhum, ficar parado. Na avaliação, a pessoa já estava se balançando o tempo todo. E uhum, você fala, não, calma, respira, deixa eu tentar te avaliar. E você não pode avisar uhum. que você vai avaliar, né? Mesmo que Tem você pensa. pessoas assim, uhum. E aí você já fala, vou tentar no Pilates, vou encaixar no Pilates. E deu super certo, Que entendeu? legal. Então, você consegue falar assim uma diferença não, na verdade assim, você consegue ganhar mais resultados com Pilates ou com RPG? Ou não tem nada a ver? Ou você consegue com Não, os dois? com os dois. Depende muito do objetivo que você tem com aquele aluno, com aquele paciente. Por exemplo, tirar Uhum, dor. No RPG, o cara sai da maca com 10% no máximo de dor do que ele estava quando chegou, entendeu? A uhum. grande maioria das vezes ele sai totalmente sem dor com uma sessão, entendeu? Que Coisa que no legal. Pilates Uhum, você até consegue fazer, mas quando a aula é em grupo, para você pensar tudo naquilo para o aluno e dar aquela atenção que precisa, é mais difícil. Vai demorar umas 2, 3 aulas aí uhum. para ele falar, ó, tô zerado, entendeu? Legal, muito Então tem legal. essa diferença aí. Entendi. Então, esse é o critério que você utiliza aí para colocar no É, Pilates ou no RPG. exato. Então, que bacana, né? Porque o Pilates a gente consegue, então, trabalhar força, flexibilidade e postura, e no RPG a gente também está trabalhando isso, só que de uma forma mais estática, né? Com Exato. algumas posturas diferentes, de forma mais estática. Exatamente. E também fortalece, né? O RPG ele fortalece também a musculatura ao mesmo tempo que a gente está Sim. alongando, né? Fortalece porque fortalece a musculatura profunda, né? Os multífidos da coluna, toda a Uhum, musculatura estrutural da coluna você consegue fortalecer. Exatamente uhum. pela questão da isometria. Se trabalha E muito aí, por isso isometria. que isometria, né? Que é quando a gente fica contraindo o tempo todo essa musculatura, né? Exatamente. Então, por isso, então, que melhora bastante. Por exemplo, dores lombares devem melhorar muito com RPG, né? Porque, Por e causa da até, tração. até rápido. Uhum. É por Porque causa da daí você... tração. A pessoa coloca, Uhum, a paciente coloca a lombar na tua mão e solta todo o peso. E aí você traciona aquela pele, você puxa a face, a pele, articulação. uhum. Você dá um respiro para a articulação que ele não estava tendo antes. E só do fato de você descomprimir essas vértebras, cara, na Já hora ele melhora. fala, ó, já não estou Uhum. sentindo nada. É muito legal. E aí você também fortalece aquelas musculaturas profundas, estabilizadores, né? Porque, pessoal, Exato. para esclarecer um pouquinho para o pessoal, musculatura profunda que a gente fala são músculos que estão lá bem profundos mesmo. Lá, por exemplo, na nossa coluna, a gente tem um músculo que o Rafael falou, que é o multífidos, né? Ele tem uma grande função ali de estabilização da nossa coluna, né? Que ele fica o tempo todo contraído para manter nossa postura. E muitos estudos mostraram que quando a pessoa, por exemplo, vamos falar de uma lombalgia, que muitas vezes a contração desses músculos multífidos, estabilizadores, né, da coluna lombar, estavam ou enfraquecidos ou eles não tinham uma ativação eficiente, né? Por isso provocava dor lombar. Isso a gente tem também com os abdominais profundos, que um músculo muito importante é o transverso do abdômen. Que aí, Exato. com certeza, nesse conjunto todo, né, Rafael, a gente também está focando nele, né? Exatamente. E é um grande estabilizador também, né? Um pouco mais Um superficial, grande mas ele é muito, estabilizador. muito bom de estabilizador. Uhum. Muito bom. Rafael, você quer falar mais alguma coisinha do RPG para complementar? Antes Não, da agora gente ver as perguntas? não, acho que pode deixar aberto para as perguntas, que aí a gente vai desenvolvendo mais a conversa. Uhum. Então, vamos ver aí as perguntas aí que a gente tem. Eu acho que eu vi alguma. Deixa eu ver aqui. Procurar aqui. Pessoal dando boa noite aqui. Deixa eu Ah, ver. GP Collectors está perguntando aqui, ó. Tá O que é mais perguntando? o que é mais indicado para a falta de postura, Pilates ou RPG? Uhum. E aí? Depende. Depende. Depende do teu caso, depende da tua personalidade, da tua característica.
A gente trabalha melhor, a gente consegue melhorar a postura tanto com Pilates quanto RPG. Aí vai depender da tua paciência e do teu nível de dor. Aqui no caso, no critério que a gente trabalha, né? Se não tiver com dor, mas tiver com a postura mais ruinzinha, né? Vamos chamar assim, inapropriada, aí vai depender do teu estilo de vida. Você consegue ficar parado? Você prefere se mexer? Porque tem gente que é mais preguiçoso e fala, não, eu quero ficar parado, eu não quero ficar fazendo exercício, não quero suar. Então vai para RPG. Se a gente fala, eu não consigo ficar parado, vai para o Pilates. Então são dois critérios, né? O critério dor e o critério, o estilo da pessoa. O estilo da pessoa, exato. Por isso que a gente tem que estilo da avaliar. pessoa. Entendeu? Por isso que a gente E avalia e aí, faz uma série de essa perguntas. mesma pessoa lá em cima, ela tinha perguntado como vocês identificam esses desequilíbrios? Acho que desequilíbrios musculares e posturais, né? Sim, avaliando. Avaliando. Então, por isso a importância de passar na avaliação fisioterapêutica, né? Porque a gente vai avaliar força, a gente tem testes, né? Que a gente faz de força, de flexibilidade, para ver também a condição da articulação que a gente está avaliando. A gente tem testes, né? E no RPG a gente tem a avaliação postural também, né? Que é igual no Pilates. A gente faz toda uma avaliação dos pés à cabeça, né, Rafael? Sim. É um pouquinho mais chata, eu diria. O RPG ele tem uma mais avaliação que né? mais detalhista. Ele demora praticamente uma sessão, é 1 hora só avaliando. A gente vai lá da unha do dedão do pé até o fio do cabelo. Para vocês verem a importância, né, da avaliação, minuciosa. né, Rafael? Super minuciosa. Para que a gente consiga enxergar realmente o paciente, né? Exatamente. A Lussandra comentou aqui, ó, valorizar o profissional que se dedica e se destaca em uma especialidade e não só olhar o diploma. Quando você estava falando do educador físico, que está atuando muito com Pilates, ou você comentou dos dançarinos, bailarinos, né? Isso. Que muitas vezes a gente... A base de tudo é estudo. A gente tem que ver a conhecimento, né, da pessoa. Conhecimento, exatamente. Aí vai da dedicação de cada um, porque não adianta você se formar, cruzar os braços e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é nada. Você tem que estudar, e a vida inteira estudando, independente da área. A gente que está na área da saúde, independente de qual seja a profissão, tem que estudar muito mais do que qualquer outro, porque está tudo mudando o tempo todo. Tudo mudando, então, exatamente. As coisas vão aparecendo. Exatamente. Então é estudo. Tem outra pergunta dela, GP Collectors, ó. Tensão normalmente nos ombros. Como fazer para relaxamento em casa? Você pode fazer aula online, você pode fazer alongamentos, aí depende de onde está vindo a sua tensão, depende do seu psicológico, aí depende de uma série de fatores. Você teria que avaliar também, fazer uma conversa, né, ver o que está acontecendo com cada um. Quanto tempo dura a sessão do RPG, Rafael? Estão perguntando aqui. De 50 minutos a 1 hora. De início, então, esses lugares que fazem por 30 minutos? É convênio, geralmente, né? Aí, geralmente, é convênio, eu não confio. Não desmerecendo a nenhum profissional que trabalha por convênio, mas RPG por convênio, você não tem como se dedicar exatamente para a técnica se você não é bem reconhecido e remunerado pelo trabalho que você faz. Então, o RPG, graças a Deus, o Pilates não entrou para o convênio, né? O RPG entrou e, infelizmente, eles acabaram matando um pouquinho a técnica por causa disso. Você não consegue o profissional não consegue, ele precisa atender 2, 3 por hora para conseguir dar valor meia boca de um atendimento. Sim. E aí, como é que ele tem ânimo para trabalhar com aquilo? Ele não vai ter ânimo para se dedicar, para suar em cima do paciente ali, ralando, estudando o caso dele, ele não vai fazer isso. E daí, então, consequentemente, ele não vai ter um resultado esperado também, né, Exatamente, Rafael? Exatamente. E aí o paciente ele pode até ajudar a pessoa. Ele pode até ajudar a pessoa, porém um resultado de verdade, duradouro, um resultado esperado, né? Não vai ter, né? E em meia hora você não consegue ter um trabalho decente para o corpo. O músculo não tem esse entendimento de você fazer um trabalhinho de meia hora ali, porque até o paciente chegar, você reavaliar ele, colocar ele em postura, já meia hora não é nada. Já não deu tempo de fazer um trabalho decente. O teu corpo não vai conseguir fazer o músculo alongar e permanecer naquele ganho de trabalho. Não é o suficiente. Ó, Ricardo Tamborini está acompanhando, valeu, lá do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença.
Tem também uma pergunta do Igor, se o Pilates pode ser uma ferramenta da reabilitação. Sim, o Pilates Com pode ser usado certeza. dentro da sessão, né, Rafael? Com De uma certeza. fisioterapia. Com Uhum. certeza. Você usa exercícios do Pilates para fazer a reabilitação, para trabalhar o músculo que precisa, a articulação que está necessitando. Então, com certeza. Deixa eu ver. Pilates. Não, isso aqui eu já li. Para quem fez academia por um bom tempo e parou por anos e anos, sente mais dificuldade ao voltar para o Pilates, ou ao iniciar o Pilates? O que você acha? Eu acho que uma pessoa que está sedentária, né, por muito tempo, ela vai ter alguma dificuldade, né? Independente da Só que, atividade. independente da atividade. Só que o que a gente vai fazer? Começar desde um básico, né? Claro. É Então, um pré-Pilates. um pré-pilates, ensinar essa pessoa a primeiras ativações de músculos profundos, a respiração, e a gente começa desde o básico. E aí a pessoa vai dando Exatamente. sequência, né? Exatamente. E mesmo se Bom, ela deixa eu faz ver o nosso. academia agora, eu estou fazendo academia já há 10 anos, vou fazer Pilates, vou sentir alguma coisa? Vai. Porque é um trabalho totalmente Sim, diferente da academia. Então, a partir do momento que você mudar o teu esporte, a tua atividade física, vai sentir uma diferença porque o seu corpo vai estar trabalhando de outra forma. Então, sim, vai exatamente. sentir. E eu acho que a diferença maior que o pessoal que vem de academia para o Pilates, que ele sente, é porque no Pilates a gente faz um trabalho global. Por exemplo, Exato. a gente precisa que o aluno se concentre e todo exercício ele precisa de todos os músculos do seu corpo envolvidos, É a não é? conexão, sim, É a exato. conexão. Eu acho que isso é a parte mais difícil para quem vem da academia. Então, e Exato. agora uma diferença, se a pessoa vai do Pilates para academia, eu acho que já fica mais fácil. Mas no sentido não da carga que ele vai pegar na academia, mas no Não. sentido de entender o movimento. Não é isso, Rafael? Porque a consciência corporal que o Pilates traz, a academia não traz. A academia traz uma Exatamente. consciência. Se o cara for muito atencioso e aplicado, ele vai ter uma consciência local, não global. E o Pilates vai dar uma consciência corporal global, que você vai sentir o corpo inteiro trabalhando em conjunto. Uhum. Então você consegue prestar atenção no corpo todo enquanto faz o movimento. Já na academia você não presta atenção nisso, você não foca nisso. Não foca, O exatamente. cara, o Por cara isso que está que fazendo uma rosca pode direta falar. não pensa na posição dos pés. Por isso que Entendeu? uma coisa bem legal do Pilates também, um diferencial, é o trabalho mental, porque tem muita gente hoje estressada, né? Muita Exato. gente com ansiedade, até com depressão, que às vezes precisa de um foco, né? Precisa parar um pouquinho para entender o corpo, entender a mente, lidar melhor com as suas emoções, e o Pilates proporciona isso, né? Eu acho bem Exato. bacana esse trabalho também. Exatamente. Deixa eu ver, a gente está acabando o tempo aqui. Temos aí uns 8 minutos, né, para terminar essa live, senão ele vai Uhum. cortar a gente aí. Tem alguma perguntinha a mais? Deixa eu Tem, ver. acho que é do Igor aqui também. Pilates funciona também como uma atividade física principal? Sim, com certeza. Certo, Funciona, Rê? porque é uma atividade de gasto calórico, né? É uma atividade Exato. que não necessariamente ela é fácil, porque tem muita gente que acha também que o Pilates é só alongamento. Não, Pilates alonga, fortalece, trabalha a postura e gasta caloria. Gasta, Gasta caloria sim, né? ô. Ainda mais se o aluno já está mais acostumado, a gente passa um exercício mais intenso, mais difícil, gasta caloria sim. E ele é Exato. sim uma atividade que vai mexer bastante com a sua circulação sanguínea, né? Ele vai fortalecer todo o seu corpo, ele pode ser sim uma atividade principal. Agora, Uhum. uma ressalva é o seguinte: vamos supor que uma pessoa tenha problemas assim de diabetes, hipertensão controlada, mas que o médico falou, faça uma atividade física aeróbica. Aí sim, eu concordo que ele tem que fazer, de fato, uma atividade aeróbica, porque vai trabalhar mais a questão cardio, né? Mas não que ele não possa fazer também um treinamento de força, que também é essencial, né? Que aí pode ser o Nesse, Pilates. exato. Nesse tipo de caso, o que eu recomendaria seria
de 2 a 3 vezes por semana Pilates e alternando os dias com uma caminhada, de repente, Exato. dependendo do joelho, do quadril dele, um trotezinho, uma corrida leve. Aí Uhum. depende, você pode fazer um programa de indicações também, né? Porque você pode passar para o educador físico que Isso. vai saber fazer uma escala de treino para ele aeróbico muito melhor do que a gente, fisioterapeuta. Uhum. Aí que Entendeu? entra, então, essa integração dos profissionais, né? Então, a gente pode Exato, indicar exatamente fazer um treino de força para preparar ele para uma atividade mais aeróbica, uma caminhada, que aí é o essencial aí para uma pessoa que está exatamente, precisando trabalhar o cardio, né? A circulação sanguínea, enfim. exato. É o Então, casamento a de gente. técnicas, né? Quanto mais você Exato. consegue associar, melhor. Uhum, Melhor isso aí. coisa. Então, gente, acho que não tem mais perguntas, né? Tem uma Vou aqui, ó, finalizar, então, Bom, antes que ele corte a gente sem a gente dar tchau, né? Então, verdade. ah, queria agradecer o pessoal que participou da live, que entrou aqui, fez as perguntas, né? Segue lá o Rafael também. Qual que é o seu Instagram, Rafael? É o da SP Físio, é só @SP Físio, ou tem o meu, Uhum, Rafael Eltai, Heltai, uhum. Certo. Então, siga tá? lá, SP Físio. Vi que a Valéria entrou agora aí, ó. Valéria tá atrasada. É, mas Concomitantemente o tudo bem que Pilates eu vou deixar gravado aqui no IGTV e vou colocar também no meu Aham. canal do YouTube. Po- Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, manda direct também, tá bom? Tem Pode uma falar. aqui, ó. Posso usar concomitantemente o Pilates e o RPG com o mesmo paciente? Pode, depende do seu objetivo de tratamento. Então, qual que é o teu objetivo? Você quer fazer o RPG para quê? Você quer fazer o Pilates para quê? Dependendo do caso, Uhum. sim, pode. Eu tenho um caso que eu faço isso, tá? Mas é um caso Legal, só. É muito atípico, bom. Rafael, certo? obrigada pela sua participação. O tempo passa rápido, né? Mas a gente pode fazer outras Voa, lives, né? com certeza. Muito Obrigado pelo obrigada por convite. aceitar o convite, Imagina, eu que tá bom? agradeço o convite. Obrigado, viu, Rê? Quando Valeu e quiser, é só obrigada chamar. a todos. Pode deixar, vou Valeu, chamar. gente. Legal, Obrigada, valeu. pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, beijos. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau.